você nesta noite, né? Nós vamos começar e abrir a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E a gente vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a mantermos um coração avivado, certo? Então, Hebreus 12, versículo 1 a 3, fala assim, olha: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, né? Tendo os olhos fitos em Jesus. Versículo muito interessante, né? Com o coração avivado, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, tudo que enfraquece a nossa fé, de tudo que mantém nosso coração apagado e a nossa vida espiritual apática. Se nós identificamos algumas dessas coisas, vamos nos livrar, né? Livremo-nos, tudo que nos atrapalha. Gosto muito dos heróis da fé. Quando logo lá em 1990, um pouquinho antes talvez, eu comecei a conhecer o Evangelho, eu comecei a ler uns livros, né? Um deles era o Heróis da Fé, Orlando Boyer, eu acho. Eu não tenho mais esse livro, porque ele era tão já desfarelando na minha mão, eu nem sei se existe mais. Mas tinha vários personagens. E quando a gente começa a carreira da fé, você começa a ler algumas pessoas que marcaram a história, a gente fica animado, né? A gente fica como se estivesse lendo uma coisa extraordinária. E aquilo eu sei que fez muita diferença na minha vida. E eu voltei a ler um livro mais novo, interessante, alguns desses heróis da fé, que a gente pode dizer assim, porque os heróis antigamente nunca tiveram noção de que foram heróis, sabe? Os humildes do passado nunca tiveram noção de que foram humildes. Alguém disse que a humildade é aquela característica que quando alguém percebe que tem, já perdeu. Os heróis da fé também foram iguais. Se eles soubessem que eram heróis da fé, virariam fracassos da fé. Mas essas pessoas, elas foram pessoas muito significativas, que foram queimadas como uma vela. E nunca ninguém, e eles no tempo que eles viveram, nunca souberam o significado que teriam depois, lá para frente. Mas são pessoas que deixaram um legado. Não sei se você tem essa característica de querer deixar um legado, né? Que legado é esse? É um legado da fé. De modo que quando alguém se lembrar de você, vai se lembrar daquele homem de fé, daquela mulher de fé, que marcou as suas vidas, mas não tiveram consciência de que estavam marcando, mas que deixaram um legado, porque, na verdade, o propósito dessas pessoas deixaram legado, e se deixaram legado, é que deixaram o primeiro lugar para o Senhor. Quando a gente deixa para o Senhor, a gente marca o mundo. Quando a gente deixa para os outros, a gente marca o nosso ego. Somente. Mas esse legado, né, maravilhoso. Tem gente que vai deixar legado. Tem gente que não deixa legado nenhum. Mas tem gente que vai deixar um legado. E isso é muito interessante. Um dessas pessoas eu achei muito significativo. E ao longo das ministrações, pelo menos o que eu fizer daqui para frente, sempre uma das ilustrações eu vou trazer um deles, até eu terminar o livro lá. Mas um deles, eu achei muito interessante.
chamava-se Francis Asbury. Francis Asbury. Se alguém aqui teve algum interesse um dia por teologia, né? Alguns fazem mestrado, coisa errada, lá nos Estados Unidos tem um seminário Asbury. Então, eu falo, que seminário Asbury foi aquele? Seminário Asbury foi porque aquela universidade hoje, ela foi e recebe o nome de Asbury por causa do Francis. Esse Francis Asbury, que viveu lá e morreu em 1816, né, ele foi considerado o pai do metodismo americano, dos Estados Unidos. Esse foi um homem cheio do Espírito Santo, que conservava esse hábito dos seus superiores. Os superiores do Asbury, Francis, era ninguém menos do que John Wesley e o Carlos Wesley, né? Essas pessoas. Você sabe, foi o fundador do metodismo, não é? Então, o John Wesley escrevia, né, o seu diário para edificar os seus pregadores. Contava suas experiências no diário e mandava para os pregadores. E um desses pregadores era o Asbury. E a maior alegria, diz os biógrafos do Francis, era ver as pessoas entregarem suas vidas a Cristo. Sua maior alegria, né? Por isso, conforme ele foi crescendo na fé, o John Wesley consagrou e enviou como pregador lá para a América, né? E ele chegou lá em outubro de 1771. E a mensagem que o Wesley pregava aos fiéis ali no tempo, pregava lá em Nova York, era num versículo, ele tinha um lema. O lema dele era: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Achei interessante porque hoje, neste mundo, nesse tempo, é uma mensagem então que fica tão atual, que a gente olha o mundo, olha a nossa sociedade, e a nossa sociedade de crentes também. Talvez a gente tinha que falar isso para todo mundo, né? Portanto, não durmam como os demais, porque está todo mundo dormindo, mas não durmam com este mundo, não cozinhem com esse mundo, mas estejam atentos e sóbrios, porque, como Jesus disse, né? A pastora André de manhã comentou, Jesus falou que ele vem rapidamente. Não sabemos que hora nem quando. E quem estará dormindo, quem estará acordado? E assim foi a pregação deste homem. Conforme os seus obreiros iam aumentando, ele ia incluindo o nome dos obreiros no seu diário. Em pouco tempo, esses obreiros somavam as centenas. O Francis, ele veio e começou a alimentar os Estados Unidos com o evangelho, conforme ele pregava, e os obreiros, os pregadores iam aumentando, iam tendo muitos obreiros, e chegou um tempo que seriam as centenas, e ele colocava todos esses obreiros em oração, não é? E ele incentivava esses obreiros sempre a pregar e a viver uma vida santa e manter um cronograma de santidade, um cronograma de espiritualidade. Francis era assim, apaixonado por Jesus e incendiando paixão por Jesus nas outras pessoas. E ele dizia para os seus obreiros assim, algumas regras, né? Uma delas era levantar sempre às 4 da manhã e orar até às 5, e à tarde das 5 às 6 novamente. Estão se sentindo incentivados a levantar às 4 da manhã para orar, irmãos? Já ou não? O Espírito Santo está tocando? Talvez não precisa ser 4, mas pode ser pelo menos às 6, né? Isso porque hoje em dia muitos crentes nem oram, em momento nenhum, male na hora de comer, se achar ainda hoje importante. E eu tenho lido aqui isso, e muitas coisas aqui eu vou pegar para mim. Não precisa ser as 4, né, irmãos? 4 ninguém merece hoje em dia, né? Mas pode ser muito mais do que faço, ou que você faz. Mas ele falava para os obreiros: levante-se às 4 da manhã até às 5, e depois à tarde também mais um período de oração. Vocês precisam orar, ele dizia, repor a energia para com Cristo Jesus. E aí, ele também dizia, né, a exemplo do Wesley,
Ele mandava ler todas as manhãs também, das 6 horas ao meio-dia, alimentando a alma com a Bíblia e bons livros. Isso ele estava falando dos pregadores que tinham que pregar, tinham que conhecer, tinham que ler, né? Era a matéria-prima do pregador e a leitura. E ele dizia, você tem que alimentar a sua vida com a Bíblia e com os conselhos dos livros bons, né? E ele tinha esse conselho para os seus pregadores. E aí, seguindo o exemplo ainda de Wesley, ele manteve um diário de orações e citações. Você sabe que o John Wesley fazia diários, né? Já comentei aqui no começo. E ele também, o Wesley, como um bom discípulo de John Wesley, fazia as mesmas coisas. E umas frases que ele deixou era assim, no seu diário, né, que as pessoas foram ler depois do que o Wesley escrevia. Uma das frases que eles acharam: o Senhor me capacitou a pregar com energia. Deixou lá escrito, né? Um testemunho dele, foi pregar, o Senhor me capacitou a pregar com energia. Outra dizia, sentia a ajuda divina, achavam esses escritos com ele. Outros escritos era, há uma considerável obra de Deus a fazer. Outro lhe dizia, tivemos uma reunião poderosa, e contava os detalhes da reunião. Em outro lugar ele dizia assim, como desejo dedicar toda a minha vida e meus talentos a Cristo, que derramou o seu sangue por mim. Olha. E aí, uma última frase que eu anotei, ele dizia, ainda que tenha que mendigar de porta em porta, serei fiel a Deus, ao povo e à minha alma. Homem dedicado ao Senhor, homem avivado pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor. Quando ele chegou ali dos Estados Unidos, né, que já comentei com vocês no começo, existiam 1.160 metodistas. Quando ele morreu, havia 214.235 metodistas. Ele ordenou mais de 3.000 pastores, pregando mais de 17.000 sermões, mais de 14.000. Ele deixou também mais de 14.000 grupos pequenos, que na época se chamava classes. E os historiadores diziam que havia um metodista para cada 40 pessoas. Já pensou, queridos? Como Deus vai usando aqueles que são apaixonados por Ele. E a paixão dá fruto, né? A paixão por Cristo dá fruto. E em 1951, a Comissão Nacional de Publicações Históricas do Governo dos Estados Unidos escolheu 66 grandes americanos cujos escritos deveriam ser conservados. Entre eles estavam George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e o metodista Francis Asbury, incluído em grupo de gente mais importante que os Estados Unidos encontraram, né? Um escritor, historiador do século XX, escreveu assim: o mundo moderno da língua inglesa foi salvo nos séculos 18 e 19 pelos metodistas. Entre seus maiores santos destaca-se o Francis Asbury. Que coisa, né? Coisa boa, um exemplo de alguém apaixonado por Jesus, queridos. Alguém que ama Jesus e tem desejo de andar com Jesus, né? Espalhar o que Jesus fez, porque Ele morreu por nós, nos justificou do pecado, nos deu uma vida nova, e hoje nós vivemos resgatados e comprados pelo Senhor Jesus. E hoje isso deveria fazer parte das nossas vidas, né? Cada um de nós, se nós orarmos a Deus para que Ele mantenha o nosso coração avivado, cada um de nós poderá dar muito fruto. Sabe por quê? Não é para produzir coisas, produzir alguma coisa numérica, mas para produzir frutos para Deus, do amor que Deus colocou em nossa vida, em nosso coração. Cada um de nós deveria clamar a Deus, pedindo para que o amor que sentimos por Ele se expresse mais fortemente, não é verdade? Por quê?
E por que a gente deveria fazer isso? Só para fazer por fazer? Só porque nós nos cobramos, né? Porque nós cobramos os crentes para fazer isso? Nada disso. Aqui ninguém está para cobrar ninguém, mas por quê? Porque o amor de Deus em nós, o amor de Jesus Cristo em nós, ele deveria produzir muito fruto, fruto naturalmente, e os frutos poderiam se derramar ao nosso lado, poderíamos produzir muito mais, né? Pelo exemplo e pelo desejo que outras pessoas sentiriam ao nos ver servindo a Jesus. O desejo que seria colocado dentro delas de ver cristãos tão alegres como nós, de servir a Jesus, que o fariam ter o mesmo desejo. E por outro lado, quando nós temos nosso coração avivado, a nossa fé fortalecida, nós vivemos bem, sabíamos? Não tem ninguém mais feliz, não tem ninguém mais realizado, não tem ninguém mais confortado do que aqueles homens e mulheres que sabem e servem a Jesus com alegria, porque a sua vida é leve, não é verdade? E quando nós somos amorosos por Jesus Cristo, quando nós temos nosso coração voltados para o Senhor, quando nós somos agradecidos por Ele, nós vivemos neste mundo alegres. Nós vivemos neste mundo não carregando fardos pesados, mas entregando os fardos a Jesus, que carregou os nossos fardos. Tudo que nós fazemos tem alegria, seja andar, seja comer, seja trabalhar, seja servir ao Senhor, seja falar, seja aconselhar outros, seja ter uma família. Nós fazemos isso com alegria, porque nós temos um Salvador que alegra o nosso coração, nós temos uma fonte que alegra o nosso coração, não é verdade? Por que nós somos felizes? Porque Ele morreu por mim, e não só morreu por mim, como aquele cântico, né, que a gente cantava lá, quando era criança, que eu amo a Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Não só isso, mas Ele não só morreu por mim, Ele morreu para dar a sua vida por mim, e eu vivesse a vida dEle. A vida que agora eu vivo não é minha vida, mas é a vida de Cristo, é uma vida substituída, e a vida substituída transborda em alegria. Com a vida que você tem, com a vida que eu tenho, não é mais a vida do velho Fábio, não é mais a vida do velho Leonardo, não é mais a vida da velha pessoa Elaine, não, é a vida que ela vive agora, é a vida de Cristo. A vida que eu vivo agora é a vida de Cristo, a vida que você vive agora é a vida de Jesus Cristo, sabia? E a vida substituída não tem espaço para tranqueiras, para os embaraços. Por isso que o Hebreus que nós lemos diz: livremo-nos das coisas que não prestam para nós, não é? É a vida boa. E lá o livro de Hebreus que nós lemos no começo, já que eu já falei do Esbury, para dar um exemplo para nós, Hebreus, ele é uma continuação de Hebreus, que nós lemos foi Hebreus 12, né? Mas é aqui na Bíblia, de acordo lá com o texto lá de Hebreus que nós lemos, nós podemos ver que o capítulo anterior, que era o Hebreus 11, que você que já gostou de ler a Bíblia, já está familiarizado, e Hebreus 11, como é que é o título de Hebreus 11? Quem lembra? Os heróis da fé. Hebreus 12 está nos incentivando a olhar para Hebreus 11, os heróis da fé, da mesma maneira que eu lembrei com vocês do Francis Asbury, o pai do metodismo americano. E ele faz nessa carta de Hebreus uma menção àquelas pessoas que se destacaram durante toda a sua carreira cristã. E essas são pessoas citadas devido à sua fé, obediência e submissão incondicional a Deus, que estão ali: Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Davi e todos os outros que a Bíblia cita. E queira Deus agora, nós. Amém, irmãos? Nós também. Você está aqui, você não é um herói da fé, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. E quem vai reconhecer se você é herói não vai ser o legado que você deixar, mas isso não é importante. Às vezes eu brinco com a esposa, com a família, com todo mundo que fala comigo, né? Você vai deixar o que para os filhos? A gente fala de bens, não vou deixar nada. Porque cada um vai viver a sua vida, depois elas virão e verão o legado. Eu não faço o que faço para deixar para os outros, eu faço o que faço para ser.
Você faz o que faz para ser para Deus. O que você vai deixar será depois, como legado que vão ver e se alimentar da vida que você viveu na presença de Jesus Cristo. E nós somos hoje homens e mulheres de fé, e nós queremos deixar nosso coração avivado, para vivermos bem e vivermos frutíferos. Amém, querido? Viver frutífero. Então, conforme Hebreus nos incentiva, nós precisamos, como Hebreus fala, nos lembrar dos espectadores. Vamos ver aqui Hebreus 12, versículo 1 de novo. Olha, diz assim, olha, Hebreus 12, 1. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. É isso que a Bíblia diz. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Aqui a Bíblia se refere certamente aos heróis da fé que nós já comentamos aqui de Hebreus 11, citado ali. Mas provavelmente, ali os seus equivalentes no Novo Testamento também são lembrados. Mas em que sentido eles são testemunhas que nós estamos rodeados? Quem são essas testemunhas? Aqui, o autor de Hebreus, não sabemos se é a autora, né? Muitos dizem que é uma autora. Por que é uma autora? Porque depois de escrever 13 capítulos, no finalzinho ela escreveu assim: então, tendo escrito isso resumidamente, vocês são inteligentes, vocês entenderam. Mais fácil para ser o autor, né? Que nem apóstolo Paulo, que, por exemplo, em Filipenses, escreveu mais de 35 vezes sobre a alegria em 4 capítulos. É assim mesmo. Mas o autor ou a autora de Hebreus, pode ser o autor também, não tem problema nenhum, porque as discípulos de Jesus foram inúmeras e valorosas. E aqui, ele se refere aos testemunhos daqueles que eram os da fé. Então, por exemplo, quem são as grandes testemunhas que nós estamos rodeados? Segundo o autor, contextualizadamente, as testemunhas são Noé, Abraão, Moisés, Elias, Jeremias, Malaquias, Ageu, Zacarias, Josafá, os reis poderosos em obras por causa da sua fé. E depois Pedro, Tiago, João, Judas, o discípulo, não o Judas traidor, o Tiago, as nuvens de testemunhas. Depois quem são? John Wesley, George Whitefield, Francis Asbury, Calvino. Quem são esses? Tantos os outros, as nuvens de testemunho perto de nós. Vamos chegar bem pertinho. Bispo Richard é um homem tão avivado. Se a gente estava vendo, fui fuçando no YouTube, porque eu, Valmir lá e algumas pessoas organizando o YouTube, fazendo playlist por pregadores, por assunto, por pessoas e tudo. Aí tem lá uma ordem das mais antigas para mais recente, coloquei nas mais antigas. Achei ali uma pregação, a primeira, se eu não me engano, pelo que eu vi ali, primeira pregação, as mais antigas do YouTube aqui desta igreja, estava lá a mensagem do Bispo Richard, falando sobre avivamento lá, falando daquele jeitinho que vocês conheciam dele, né? Aquela coisa toda, né? Aquela câmerazinha lá atrás, bem pequenininha, a câmerazinha do Edson, lá do webcam, né, Edson? Era sua, né? Bom, aquele tempo não sei se era sua, depois você colocou uma aí, uma câmera webcam lá atrás, pegava o sujeitinho lá longe, mas o Bispo Richard pregando aquela coisa, né? As tão grande nuvem de testemunhas. E para que servem essas nuvens? Somos rodeados dessas testemunhas. Para que servem? Servem, irmãos e irmãs, para nos estimular. Amém? Nos estimular a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, frutíferas, cujo nosso desejo, é lógico que nós estamos numa realidade diferente de pós, pré e atual pandemia, sei lá o quê, mas daqui uns anos, não vejo jamais, no tempo
templo das igrejas metodistas, ou desta igreja metodista, um único lugar vazio. Amém? Por quê? Porque eu e você amamos tanto a Jesus Cristo que nós saímos para a igreja arrastando as pessoas. Certo? Arrastando as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E assim, essas nuvens de testemunhas nos estimulam a sermos também homens e mulheres de fé, né? Lembrar-se dos espectadores, que a Bíblia fala aqui em Hebreus, significa inspirar-se neles para buscar um melhor desempenho, uma melhor fé avivada. Certamente nós podemos ser inspirados por muitas pessoas que admiramos e que fizeram valer a pena a vida dedicada a Cristo, porque são vidas prósperas para com Jesus, e foram também, ou foram, né, vidas prósperas para com Deus, e nós nos estimulamos. É bom ver as pessoas olhando para alguns, para outros, dizendo assim, mas que legal, que legal, que legal, como é homem de Deus, como é mulher de Deus, como é gostoso, né? Ontem os jovens juvenis que vieram no culto aqui, né, o Marquinhos Chiodi pregou lá para os jovens, e juvenis vieram dizendo assim, que legal, né? Como ele prega legal para os jovens se interessam, os juvenis ficam atentos no que ele fala, como ele fala, né? Então você veja que os pequenos olham para os grandes, não é, irmãos e irmãs? Olha para os grandes. Vocês já devem ter reparado, né, muitos juvenis aqui que eram crianças, já estão tocando aqui no louvor. Quem reparou? Você viu a geração indo, prosseguindo? Por quê? Porque eles veem o Renato, eles veem outras pessoas que cantam bem, eles veem a pastora que além de pregar e fazer tudo, canta bem, né? As minhas filhas se inspiram nelas, e vê outras pessoas veem a Mônica, né, cantando Estás Aqui, coisa mais linda do mundo, ninguém canta essa música como ela, né? Fica encomenda para o próximo louvor, tá? Você tem que cantar aqui, Estás Aqui, estou com saudade. Ó, o Douglas, né? O marido dela cantando também aqui, lá, e eles vão vendo uns aos outros, vê o Leonardo regendo ali, né? Um jovem, assim, interessante ver ele, jovem, se regendo, e vai nos estimulando a fé, tá certo? E nós não podemos esmorecer, precisamos estar afiados, avivados. Por isso a Bíblia fala aqui, né, para nós, lembrem-se dos espectadores, né? Primeiro lugar aqui que eu coloco para vocês, lembrem-se dos espectadores, porque os heróis da fé de Hebreus 11, figurativamente, estão olhando para nós e dizendo, preguem Cristo, vivam Cristo, andem com Cristo, porque nós vivemos para honrar a Cristo. E quando nós temos sucesso, eles aplaudem, porque o mundo vai. Amém, irmãos? Nós estamos rodeados por espectadores. Como tem sido a sua fé, irmãos e irmãs? Como tem andado a sua fé? Né? Que nesta noite você possa pensar nisso, como tem andado a sua fé. Como que está o termômetro dela? Está baixo, está alto, está grande, está pequeno, está precisando ser avivada? Então está na hora de nós tomarmos uma posição. Porque o mundo precisa, sabia? Esse mundo aí está absolutamente perdido. E nós precisamos ser homens e mulheres de fé bíblica, sem militância. Porque a militância não resolve nada. Tenho pavor de militância, seja ela qual for. Seja militância racial, militância de gênero, seja militância o que quer que seja, militância política, eu tenho pavor de militância, eu pulo fora, pulo longe de militância, porque eu tenho absoluta convicção que militância não resolve nada, a não ser incentivar rebeldes. Mas a militância que resolve é a militância de que quando olham para nós, eles veem Cristo em nós, na palavra, no andar, no testemunho, no amor, na paciência, na tolerância e no silêncio. Eles olham para nós e veem Cristo em nós, e nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Nós precisamos ser e ter um coração
avivado, cheio de amor por Jesus, cujos detalhes ficam de fora, completamente de fora, não é? O bispo essa semana fez uma live lá com o Luciano, o pastor Luciano, estava dizendo que hoje nós temos uns crentes mais esquisitos do mundo, né? São dois tipos de crente. Os crentes se resumem hoje em crentes apáticos ou crentes buscando entretenimento. Porque hoje nós temos crente de migração. Sabe o que é crente de migração? Bom, primeiro tem os apáticos. Os apáticos são aqueles crentes que não estão nem aí com nada. Não oram, não dão testemunho, não vivem, não andam na palavra, eles não evangelizam e não testemunham com caráter. São apáticos e não amam a Jesus porque não têm contato com Jesus. São os crentes apáticos. E depois tem os crentes de migração. Qual que é o fenômeno de crente de migração? O bispo estava compartilhando que nos Estados Unidos, e está já descendo a onda para cá, eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo, porque eu sinto, porque eu constato. Crente de migração é aquele que aumenta o número de crentes nas igrejas, mas não aumenta o número de crentes nos países. Por quê? Porque os crentes são de migração, eles migram de denominações. Eles saem daqui, vão para colar, da colar para colar, eles vão buscando conforme o cardápio que mais lhe convém. São os crentes de migração, migrantes de denominações. Esse tipo de crente não presta para nada. Presta para coisa nenhuma. Não faz diferença nenhuma. São os crentes migrantes. São os dois tipos que nós temos. Mas, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir a Deus o amor imenso para que nós sejamos crentes de avivados e de avivamento, cujas nossas vidas queimam de amor por Jesus, e esse amor por Jesus se transforma no desejo do mundo se tornarem, né, filhos e filhas de Deus. Não precisamos ser crentes de entretenimento. Francis Asbury andava a cavalo, não tinha YouTube, não tinha iPad, ele não tinha louvor, ele não tinha televisão, não tinha orquestra, ele não tinha nada, ele tinha rusticamente grandes necessidades, e que ele dizia assim, como o texto do seu diário que ele falou: eu vou servir a Cristo, mesmo que para isso precise mendigar de porta em porta por causa das minhas necessidades. Mas o amor por Jesus o avivava, o fogo do Espírito entrava no seu coração. E era um homem que dava fruto por causa do amor a Jesus. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, né, olhar para Jesus e sermos completamente apaixonados para Jesus. Amém, irmãos? Vocês não percebem isso? Eu converso com a pastora, converso com outros pastores, os crentes estão apáticos nas igrejas do mundo, não estou falando aqui não, todo mundo, do Brasil. Os crentes estão dormindo, os crentes estão agora acomodados na frente da televisão, os crentes agora, eu brinco com o pastor Paulo, o pastor André, e agora que a gente ensinou eles a dar ceia, lascou tudo, né? Não vão nem na igreja porque precisa de ceia mais, porque aprendeu a fazer em casa. Os crentes estão mornos, e está uma mornidão geral, e eu clamo a Deus e oro para o Senhor Jesus, falo, derrama. Eu falei para o Senhor esse dia, que legal, hein? Falei para o Senhor esse dia em oração, eu disse: Senhor, se o Senhor não derramar o avivamento do Espírito Santo no mundo, não sei o que vai ser. De duas uma, ou o Senhor vai derramar o avivamento do Espírito Santo no meio da igreja, no meio de nós, no meio do povo, ou o Senhor vai voltar rápido para nos levar. Não é verdade? E a gente precisa ser cheio de amor por Jesus, cheio de amor. Segundo, para a gente ver, né, ter o coração avivado, a Bíblia diz para a gente treinar. Quebra o gelo aí e fala para a pessoa que está do teu lado aí: vamos treinar, irmão,
Vamos treinar. Diga aí, vamos treinar. Eu vou ler com você aqui 1 Coríntios 1, verso 24 e 25. 1 Coríntios 1, verso 24 e 25, olha só. Diz assim a palavra: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores se tomem parte somente... deixa eu aumentar a letra aqui, irmãos, senão não consigo ler, sabe como é, né? Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. Naquele tempo não era medalha, né? Não mordia medalha. Diz que quando você viu o atleta mordendo a medalha como tradição, porque hoje é a tradição, né? O cara pega a medalha e morde, né? Mas naquele tempo, mordia a medalha porque queria ver se ela era de verdade, né? Se não era falsificada. Mas antes disso não era medalha, era folhas de louro. A folha de louro que premiava os atletas vencedores. Então, a Bíblia diz que nós queremos uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. A coroa que o apóstolo Paulo dizia que era folhas de ouro, era aquela folha de ouro que secava, tinha que jogar fora. Mas a coroa de ouro que ele está dizendo aqui, ele falou que essa que murcha, nós queremos ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa de ouro para a eternidade, que aquela coroa, ela é o sinal de que eu e você somos vencedores, heróis da fé, corações avivados. Ou seja, ganha a coroa de ouro aquele e aquela que é um absoluta amante de Jesus Cristo. Tem um coração que ama tanto a Jesus que dói. Então, todos os atletas sérios se sujeitam, a uma árdua disciplina que inclui o controle de alimentos, de bebida, de exercício, de sono. Ele se prepara tanto. E o atleta agora das Olimpíadas que acabou, que ganhou a medalha, já voltou para o seu país, eles não foram dormir. Eles já estão treinando de novo. Eles não dormem. Então, para obter esse bom desempenho durante a corrida, é preciso eliminar o excesso de peso, as roupas inadequadas, e como diz lá no começo, nos livrar das coisas que nos atrapalham o coração avivado. Então, na corrida cristã, isso significa abandonar o peso do pecado e outros pesos que podem não ser pecaminosos em si, mas que atrapalham o desempenho na corrida. Quando a gente fala de pecado, a gente fala pecado grosso, né? Qual que é pecado grosso? Adultério, né? Um pecado grosso. Mas também a gente tem que considerar os pecados que não são coisa grossa, são pecados leves, pecados que não aparecem, né? Mas coisa que atrapalha a gente a amar Jesus. Quantas pessoas trocaram a vida com Cristo pelo trabalho, por ganhar dinheiro? Aparentemente é nobríssimo, é atitude muito nobre. Afinal, sou honesto, ganho dinheiro e quero ter dinheiro e cada vez mais ganho dinheiro, mas isso às vezes está sendo um atrapalho porque tira a sua riqueza para com Deus. E a riqueza para com Deus é a única que você vai levar, porque todas essas porcarias que nós ajuntamos aqui vão ficar. A casa onde você mora, daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, vai ter passado três vezes de dono. O terreno que você comprou já passou milhares de dono. E quando você passar, vai mudar de dono. Vai ficar tudo aqui, para ser queimado. E às vezes, coisas que atrapalham a nossa vida de fé, coisas que atrapalham a nossa corrida, às vezes coisas nobres, que nos deixam sem Jesus. É tanta coisa
que a gente vive por aí, que atrapalha a nossa vida de fé, né? Então a gente precisa treinar nas tribulações. Como é que eu treino, né? A Bíblia fala para a gente treinar. Um bom atleta treina. Como é que eu treino na vida cristã? Eu treino. Como é que eu treino? Eu treino nas tribulações. As tribulações vêm, né? Mas nas tribulações eu fico animado, eu oro e recebo os milagres de Deus a cada dia. Eu treino nas tribulações, porque as tribulações não vão me apagar a fé. Tem gente que quando vem problema, tribulação, fica revoltadinho com Deus. Já viu alguém falar isso? Ah, estou revoltado com Deus, porque Deus não fez o que eu queria. Está de brincadeira, né? Desde quando o Pai vai fazer o que você quer? Vai fazer o que é bom para você, não o que você quer. Aí aparece esses crentes mequetrefe, esses crentes que eu falei de migração. Ah, aqui não agrada mais, vou acolá. Acolá não agrada mais, vou acolá. Vou acolá não agrada mais, em outro lugar, vou acolá. Por quê? Então, é o crente de migração, migrante, revoltadinho com Deus, ou apático. Nunca ora para ter a sua fé fortalecida. Quando vem a tribulação, abate. Morre emocionalmente, morre fisicamente. Treine na provisão de Deus. Estou com muita falta, muito problema, desemprego, é o dia a dia, né? Cada dia um maná, mas não murmura não, creia, treine na provisão de Deus, na provisão diária, confiando de que Ele te sustentará até o último dia da sua vida. Amém, irmão? Estou passando necessidade, estou passando privação. Você tem que orar a Deus, dizendo, eu creio que o meu Deus vai me sustentar até o último dia da minha vida. Isso é treino, irmãos. Isso é treino, porque nós somos pessoas sem fé. Nós só estamos felizes se temos depósitos, gordura, saldo. A gente fica feliz enquanto tem o lastro do saldo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não liga para o lastro, não. Ele fala como a Bíblia fala, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o seu pão. Aí você treina a fé. Treine na paciência. Quantas situações você precisará exercitar a paciência? A pastora colocou ali hoje de manhã lá o testemunho, né? Alguém falando barbaridades, e lá fazendo um serviço na mão dela, e ela falando, Senhor, eu quero manter o testemunho e me dá paciência. Paciência para não causar discórdia, né? Aquela familiar difícil. Quem conhece um primo que tem uma familiar difícil que erga a mão? Talvez você não tenha nenhum familiar difícil, né? Mas talvez tenha um primo que tem uma família difícil. O que você vai fazer? Vou ter paciência. Vou ter muita paciência. Deus vai me dar paciência. Eu não vou falar, eu não vou teclar, eu não vou escrever, eu não vou causar contenda, eu não vou mandar mensagem, eu não vou publicar, eu não vou chamar atenção, eu não vou tirar satisfação, eu não vou me vingar, porque a justiça pertence a Deus. Eu vou treinar a paciência como um bom atleta. E treine na oração. Quanto mais dificuldade, mais problema, mais falta de fé, mais doença, mais oração. A oração que descansa. A oração que te faz descansar. Amém? Não é? E se a oração estiver te fazendo ficar tenso, ou mais preocupado, para de orar e descanse. Descanse no Senhor. Porque às vezes muita oração vem disfarçada de ansiedade. Quantas vezes eu me peguei orando, falei assim, quanto mais eu oro, mais ansioso eu fico. Aí o Espírito Santo falou assim, então está na hora de você parar e descansar em mim. Aí eu parei e descansei. E a coisa foi. E o último versículo aqui, olha, Filipenses 3, 13 e 14, para que a gente possa manter nosso coração avivado e sermos pessoas alegres. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim, olha, é claro, irmãos e irmãs, que eu não penso que já consegui o prêmio, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Como direto para a linha de chegada,
a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha, qual é o prêmio? O prêmio é a nova vida que Deus me chamou por meio de Cristo. E esse é o prêmio que eu quero cuidar. Então, para a gente manter nosso coração avivado e vivermos felizes, precisamos manter os olhos na linha de chegada, porque a linha de chegada nos mantém perseverantes. Amém? Não é? Vinha a noite passada, o pastor Paulo colocou um vídeo aqui daquela pessoa maratonista correndo, quase, literalmente quase morta, mas ela estava olhando a linha de chegada. Então a Bíblia fala assim: vocês também, como crentes, precisam olhar para a linha de chegada. A linha de chegada é: o Senhor está comigo, Ele vai me sustentar e me carregar até a linha de chegada. E nesse caminho eu vivo, porque quero esse prêmio, que é a nova vida que Deus me deu em Cristo Jesus. Quem tem a vida de Cristo é feliz. Sabia? Então a dica para você que ouve esta mensagem: se você está infeliz, amargurada, você é convidado para morrer a velha vida, para viver a vida de Cristo. E quem teve a vida substituída, que é o Evangelho, tem a vida plena, é a vida de Cristo. Gálatas 2, 19, 20, o apóstolo Paulo fala assim: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na fé, eu vivo na vida do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o que o homem de Deus estava dizendo? Que o velho homem morreu, e hoje é a nova vida que vive nele. E se a nova vida vive em mim, eu tiro de letra a vida nesta terra. Porque além da linha de chegada e a eternidade que já está me dada como herança, eu posso viver bem, aqui também, descansando. Não é verdade? A linha, não tem volta, eu vou prosseguindo, vou seguir sempre. Gosto de andar de bicicleta com o Josimar, quando a gente vai sair por nossos 60 quilômetros, é que é o seguinte: você já andou 40, então não tem como voltar mais, tem que completar os 60, senão você não chega em casa, né, Josi? Não tem volta. Você está no meio do carreador. Sabe o que é carreador? Sabe, Léo? Carreador? Não sabe, Léo? Está no meio do carreador você não tem mais como voltar. Você tem que seguir o caminho e completar a volta. Não tem volta mais. E ali isso nos mantém. Então os atletas cristãos devem evitar todo tipo de distração e manter os olhos fixos em Jesus. Se você está infeliz, se você não está olhando fixamente para Jesus, o autor e finalizador da nossa fé. E Ele te convida a ter a sua vida. Então os cristãos tinham em mente isso, né? O desgosto de não alcançar a presença de Cristo. Os discípulos, os heróis da fé que nós lemos na Bíblia, e os que já morreram, mas foram heróis da fé, como Asbury ou Wesley, o maior desgosto que eles poderiam ter era não alcançar a presença de Cristo. E esses desgostos ele queria evitar, então ele seguia para o alvo e fim de papo. Eles tinham medo, né? Antigamente a gente tinha medo de não ser salvo, lembra? A gente pensava no pecado e corria dele, porque pensava assim: eu não vou ser salvo. Pensava nas provações, corria e não queria ser reprovados, porque tinha desejo de alcançar o prêmio da salvação. Os crentes apáticos de hoje e os crentes migratórios não estão nem aí para a eternidade. Eles estão nem aí, mas os heróis da fé, e nós precisamos cada dia pedir para o Espírito Santo nos abençoar e manter nosso coração avivado, que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, os anjos de Deus. Alguém escreveu um dia no livro: os anjos de Deus dariam
tudo para estar no nosso lugar, para fazer aquilo que nós não fazemos, para viver a plenitude de Cristo, que nós muitas vezes não vivemos. Eles queriam estar no nosso lugar e ficam tristes de ver a nossa apatia. E quando eles verem os crentes, os cristãos, ou o mundo perdido, eles suspiram dizendo: por que eles não se entregam ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nós somos superiores aos anjos, feitos pouco menores do que Deus, diz a Bíblia. E eles suspiram por estar no nosso lugar, experimentando a alegria que está proposta para nós. Amém, amados? Que nesta noite você vai para a sua casa hoje, e eu vou orar para o Espírito Santo te abençoar e me abençoar. Que você deseje ardentemente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que desfrute de toda a essência e a vitalidade que há em Cristo Jesus, para te encher, te fazer feliz e realizado, liberto, e os outros vão olhar para nós e vão desejar ser como nós somos. Esta é a nossa militância. Amém? Quero orar com você, orar com os irmãos, as pessoas que assistirão depois desta mensagem, pessoas que serão tocadas por Deus de forma sobrenatural, e Deus vai avivar o seu coração. Amém, amados? Quero convidar você a ficar em pé. Queria pedir para a Ilane tocar só, olha. Ore a Deus agora, irmãos e irmãs. Ore ao Senhor agora. Feche seus olhos, abre os seus lábios, diga: Senhor, eu desejo a sua plenitude, a plenitude da vida, a plenitude da tua presença, a plenitude da tua unção. Quero ser e ter um coração avivado como aqueles homens e mulheres que não desejo que fiquem só no passado, mas que eu seja um desses hoje também. Ore a Deus. Se você está infeliz, clame ao Senhor agora, diga: Senhor, dá a tua vida para que eu seja, para que o velho homem morra, a velha mulher morra, e a vida agora seja a tua vida em mim. Peça a Deus agora.